Bom, doutor Guedes, eu devia ter me avisado, me pegou de supetão aqui. Bom dia de novo a todos. Realmente eu vou falar numa frase, mas entendam profundamente a minha honra de fazer parte desse time. Eu acho que me elogiando muito, eu me coloco como um filhote de mula, certo? Então, mas me elogiando bastante. Então, é difícil falar na sequência, né, de todos que me antecederam. Bom, pensando em consolidação e inovação, então tentando fazer esse gancho, queria destacar aqui, eu acho que a essência filosófica, eu chamei, e a estrutura do Agita como algo que vem dando certo. Então, como o Sola Martini falou de fortalecer a tradição, se a gente não pode desperdiçar isso. Então, a transferência de know-how que o Agita faz com maestria, a liderança, a atualização contínua e até antecipação de tendências, o monitoramento de atividade física e o modelo passo a passo, acho que são elementos importantes que vem dando muito certo. Fora um pouco da estrutura da Agita, o que a literatura tem mostrado, que a diversidade e a oportunidade de prática são fundamentais, então são questões que a gente não pode perder de vista. Considerar os estágios para mudança de comportamento nas propostas de intervenção. Eu acho que a gente tem monitorado o estágio de comportamento, mas talvez não usado essa informação na hora de propor as intervenções. E eu acho que um ótimo exemplo mais recente que a gente tem visto de possibilidade de agir no grande grupo é a influência do ambiente construído, naquele conceito da palavra em inglês, que eu não achei tradução, do nudge, que é você dar um empurrãozinho para a mudança de comportamento sem que o indivíduo necessariamente tenha consciência disso. Então é o que o ambiente construído faz perfeitamente. Você, numa mudança de ambiente, você atinge todo mundo sem que a pessoa tenha que necessariamente partir da motivação própria para fazer a mudança. O que aquela publicação do Lancet do ano passado, comparando o nível de atividade física de 2001 a 2016, acho que chama bem a atenção, que é a necessidade da gente considerar as diferenças locais, porque algum tempo atrás começou-se uma abordagem que a gente não precisa mais entender de determinantes, porque a gente já sabe os determinantes de atividade física, mas esse estudo acho que reforçou a ideia de que a gente precisa cada vez mais entender a comunidade local para ver quais são os determinantes naquela área. E eu cito o exemplo aqui não chamo nem de transporte ativo, transporte coletivo. Se a gente fosse fazer uma análise de transporte coletivo, que ele é obviamente muito mais ativo do que o transporte particular, sem ir muito longe, se a gente comparar experiências do exterior com São Paulo e tentar levar isso para Brasília, não dá, a gente tem que conhecer os determinantes locais. Brasília, eu digo para vocês, só usa transporte coletivo quem precisa e não tem outra opção, porque é horrível o transporte coletivo. Então, seria uma maneira, até muito antes de chegar no transporte ativo, seria a gente se movimentar mais a partir do transporte coletivo. Não é uma opção viável de intervenção em Brasília, a menos que a gente mude o sistema de transporte. Então, só para citar um exemplo de importância de a gente considerar determinantes locais. Aquela pesquisa de tendências do mundo fitness que o Dr. Vitor mandou, eu acho que nos dá alguns insights interessantes para a atividade física, mas eu faço só uma ressalva aqui. É uma pesquisa que teve 6% de taxa de retorno, e que, publicado numa revista oficial da American College, e lá diz que 6% eles consideraram uma taxa de retorno boa, não consigo interpretar isso, mas enfim. O cuidado que não tem ali nenhum respondente da América Latina, e todos tiveram incentivo financeiro para responder. A gente tem que ver as respostas com algum cuidado, mas estão ali as 20 tendências para 2019, em que eu destaco aqui, a gente não tem como apontar aqui, não tem? Ah, tem. Eu destaco aqui motivação para programas de atividade física para redução de peso. A única tendência que está desde o início desse levantamento, desde 2006, e aqui eu chamo a atenção de que isso não tem sido suficiente para mudar o nível de atividade física populacional. E, puxando um pouquinho a sardinha aqui para minha área mais de atuação, programas de wellness, de bem-estar em empresas, aparecem como 15ª tendência, mas, de novo, aqui eu faço chama a atenção da necessidade de a gente ver isso no contexto local, e aqui um contexto local brasileiro, porque em 2016 o Brasil já tinha como empregadores, mais de 50% dos empregadores sendo empresas de muito pequeno porte, de 1 a 5 funcionários. Então a gente sabe que implementar programas de wellness em empresa, por mais que seja um custo efetivo, gera um custo. Se a gente pensar isso em empresas de pequeno porte, pelo menos no modelo que a gente tem feito, isso precisa ser repensado. Então pensar em talvez um outro modelo de promoção de saúde do trabalhador nesse contexto. Outra coisa que eu acho que vem dando muito certo e que a experiência tem mostrado, que é a sinergia de agendas. O Dr. Vitor chamou a atenção das ações de duplo impacto e triplo impacto. Então, a agenda ambiental, a agenda das cidades sustentáveis,
o desenvolvimento sustentável, trazer a atividade física para esse ambiente. E no mundo do trabalho, de novo, puxando a sardinha para o meu lado, a gente pensar o tipo de tarefa que é desenvolvida para pensar na intervenção a ser feita. A cultura organizacional, eu acho que é algo que é fundamental para que a gente consiga avançar. E aqui eu cito o exemplo, lá no TST em Brasília, um evento de revezamento de caminhada entrou na cultura do órgão. Então, temporalmente, em 2004, ninguém falava em atividade física dentro de uma instituição máxima da justiça do trabalho no Brasil. E hoje, a atividade física está no planejamento estratégico do órgão. Então, uma mudança cultural que é algo a ser sempre pensado em termos de consolidação. E, mais recentemente, talvez fazendo a transição da consolidação para a inovação, a gente tem os clubes de corrida, clube de ginástica, etc. E o Gym Pass, mais recentemente, né, que vem sendo difundido, mas eu tenho a impressão, a literatura vai poder mostrar isso com o tempo, que isso é mais efetivo na manutenção do comportamento ativo do que na mudança do sedentário para o ativo. Mas hoje a empresa promove a atividade física muitas vezes a partir do Gym Pass e eu tenho minhas dúvidas da efetividade disso. Eu acho que de uns anos para cá, se a gente pegar do começo do Agita para cá, não estou atribuindo isso ao Agita, mas em termos temporais, a gente teve uma, que eu chamei de transição cultural, mas nitidamente, saúde, bem-estar, o fato de ser ativo, boa aptidão física, boa alimentação, eu acho que hoje já são valores sociais, o que não era talvez 20, 30 anos atrás. Mas ainda não o suficiente para gerar indignação social, como o Dr. Vitor vem colocando. Mas já é um avanço, acho que já é um valor social. Quer dizer, antigamente, talvez a ideia do obeso era a ideia do indivíduo bem-sucedido, porque ele estava longe do trabalho braçal. Esse conceito já, né, no inconsciente coletivo, já mudou, felizmente. Me chamou a atenção naquela pesquisa da Singularity University que nenhuma das previsões feitas para 2038 fala sobre o comportamento humano relacionado à atividade física em associação com o desenvolvimento tecnológico e a inteligência artificial. Ou seja, esse tema parece que não está na agenda dos futurologistas muito bem capacitados, como o Dr. Vitor chamou a atenção, mas, enfim, é algo para a gente pensar. Então, num mundo onde se prevê que a inteligência artificial vai ser pré-requisito para o mundo do trabalho, a atividade física não tem sido considerada e talvez cabe a nós chamar a atenção para isso. Nas inovações, eu acho que as novas recomendações do governo americano trazem muitas inovações interessantes e que a gente tem que pensar em como incorporar isso na implementação. O Dr. Vitor mostrou as recomendações com base no documento do JAMA, né? Mas no documento do governo americano, me chamou a atenção que a atividade física leve não recebeu, no meu ponto de vista, o destaque que a literatura já permite, sendo citado somente como possibilidade de substituição de comportamento sedentário, mas não como uma recomendação expressa. Diferentemente do que o comitê de assessores tinha feito. O comitê tinha sido muito mais enfático nisso, o comitê liderado pela Abby King. O que eu acho que traz de inovação as recomendações? Elas são muito mais flexíveis. A ideia de qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Reitera a retirada dos 10 minutos. Isso a gente, enquanto nas estratégias de monitoramento de atividade física, a gente tem que pensar qual é o impacto disso nos questionários que são mundialmente utilizados, que levam em conta ainda os 10 minutos, ou seja, será que a gente só retirar o questionário vai continuar validado? Que erro de informação a gente vai ter com isso? Os benefícios, muito além da prevenção de doenças, eu acho que traz avanços no destaque dos benefícios para a saúde mental e para alguns tipos de câncer que não eram considerados antes. E o que me parece aqui bastante atrativo para a área de intervenção em atividade física, como uma inovação boa dessas novas recomendações. A ideia de que não existe um limiar mínimo para você ter benefício. Então, mais do que ficar de pé ou acumular passos, etc., é que, se você fizer menos do que o recomendado, você pode ter benefício. Então, acho que essa é uma mensagem, é um subliminar que a gente precisa explorar bastante, porque pode estimular aquele que não consegue atingir a meta, mas sabendo que pode ter algum benefício. E, de novo, aquela ressalva de que ser melhor do que nada é fácil, mas, em todo caso, é uma estratégia a ser usada. Eu acho que avança também chamando a atenção dos benefícios da atividade física na prevenção da demência e na função cognitiva, que são preocupações muito crescentes com o envelhecimento da população. Então, isso pode criar estratégias de intervenção, especialmente na meia-idade para frente. E algo que também, nesse nosso mundo consumista, né, onde o consumismo é um valor, destaque para os benefícios agudos da atividade física. Então, talvez possa fazer parte da nossa agenda estratégias de mostrar que, após uma sessão isolada, você pode ter benefícios, por exemplo, na cognição, no poder de decisão. Algumas horas depois da atividade física, esse benefício se prolonga. Então, porque a atividade física a gente sempre trabalhou com benefício de médio e longo prazo.
Agora, acho que as diretrizes trazem fundamentação para a gente poder, talvez, trabalhar benefícios de curto prazo. E se a gente pensar no mundo de consumo e no mundo corporativo, essa pode ser uma boa estratégia. E aí eu chamo a atenção de uma reflexão que eu estou me atrevendo a fazer aqui, que eu vou detalhar um pouquinho da frente, que é a inclusão da atividade física na lógica do capital, na lógica do capitalismo, que eu acho que é uma área que a gente precisa avançar. A partir das recomendações, automaticamente o governo americano lançou um programa, né, de intervenção. O que me parece novo aqui, que eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, se a gente olhar essa figura, parece que não tem nada de novo, a gente está acostumado com 150 minutos e com 2 dias de atividade muscular, que já veio na diretriz anterior, só que esse miolinho aqui, ele pela primeira vez apareceu como e não atividade muscular incluída nos 150 minutos. Só que aqui tem alguma divergência entre o texto e o banner que eles fizeram. Então, a partir desse banner, a gente entende que a atividade muscular 2 dias na semana tem que ser além dos 150 minutos. Então, é um diferencial grande, mas, volto a dizer, está um pouco incoerente com o que está no texto, mas, em todo caso, é o que está na campanha. Carolina, já estou encerrando. Eu acho que o artigo que o professor Lamartine comentou, que o Dr. Vitor socializou com a gente dessa sindemia, eu acho que é um artigo, concordo com o professor Lamartine, que é divisor de águas. Eu acho que ele traz... algum tempo a gente vem falando em upstreams, determinantes da obesidade, mas agora acho que ele vai além, né, em termos de enfrentar o mercado de frente e ponderar isso. Então, eu fico me perguntando, é muito recente ainda, estou digerindo o artigo, para falar a verdade, eu estou lendo ainda, né, não deu tempo de ler tudo, que ele é gigante, mas será que a gente vai ter alguma sindemia onde a atividade física seja um dos pontos fundamentais, ou a inatividade física vai ser um elemento indireto, por exemplo, na sindemia global que foi apresentada? E aqui uma ponderação que eu me atrevo a fazer, estou ainda digerindo, mas veja se procede, e aí para a gente discutir em grupo. A abordagem sindêmica proposta no artigo, ela traz como fundamento teórico trabalhar na lógica dos direitos humanos. Então, direito à saúde, direito a bem-estar, direito à íntima análise da atividade física. E aí, ao ler, me ocorreu de pensar como é que esse conceito de direitos humanos pode ser observado no mundo, uma vez que o artigo se propõe a uma intervenção global. E aí achei esse indicador de demografia da The Economist, que para mim foi novidade, mas se a gente olhar, mais da metade da população do mundo aqui, quanto mais verde escuro, mais democrático é o país, nos indicadores dele. Então, se a gente observar aqui, a gente tem mais de 50% da população mundial que não vive em regime de democracia. Então, essa associação com direitos humanos talvez tenha penetração limitada nesse contingente tão grande da população. E aí, enfim, aqui, pegando essa figura do artigo, trazendo de novo a reflexão em termos de inovação e para o futuro, pegando os 4 grandes desfechos, né, saúde individual, do planeta, enfim, aqui, não sei por que está cortando aqui, equidade e prosperidade econômica, a gente pensar em atividade física nesse contexto. Qual a minha interpretação muito aqui humilde para a gente discutir a gente tem sido muito bom em avaliar a inatividade física no âmbito individual. De alguma forma, a gente tem avaliado isso no impacto da saúde do planeta, mas ainda não tão bem quanto no nível individual. A gente tem trabalhado muito a questão da inequidade de oportunidade de prática, ainda que a gente não tenha mudado o cenário, mas isso tem sido feito. E eu acho que a gente tem pecado nessa relação de inatividade física com o mundo do capital, com uma análise econômica. Então, se a gente não produz bem, ou seja, se a gente não entra na lógica do capital, que relação a gente consegue estabelecer com a inatividade física e o mundo do capital? Então, eu acho que para o futuro a gente pensar, eu sei que é uma visão talvez antipática para a gente que promove saúde, mas é admitir, assim como o artigo admitiu, encarar isso de frente. E qual é a participação da inatividade física na lógica do capital? E aqui eu faço 3 analogias. Se a gente pensar no combate ao tabagismo, o que aconteceu historicamente? A gente hoje tem uma concepção social que o tabagismo faz mal, mas aonde que talvez a gente tenha ganhado o impulso? Quando a indústria farmacêutica entrou na briga contra o tabaco. E aí você tinha uma indústria que tem o capital forte versus o outro capital da indústria tabageira. Então a gente tinha ali uma briga de capitais e não necessariamente a saúde venceu. Né? Se a gente pensar na escravidão, estou simplificando obviamente pelo tempo, a escravidão surgiu por uma necessidade de demanda de mercado e acabou por uma necessidade de mercado. Então, como é que a gente pode pensar na atividade física nesse contexto? Então, em que ponto a gente está, o ser humano menos ativo, pode impactar
na produção, no capital, e a partir daí talvez a inatividade física ser valorizada e ter penetração mundial. Então, enfim, é uma reflexão bastante preliminar e superficial, e eu finalizo convidando vocês, me atrevo aqui a roubar 2 segundinhos, para um seminário que a gente vai fazer agora em março, Simpósio Internacional de Saúde e Aptidão Física de Agentes de Segurança Pública, a 2ª edição. A gente vai ter lá pessoas muito bem conhecidas de todos nós, Dr. Vitor, a professora Catherine Tudorlock, vamos ter o Marco Túlio, o Mauro Barros, então pessoas da área de atividade física que estarão lá conosco, ficam todos convidados. Depois eu mando no grupo para que vocês possam disseminar também e divulgar para a gente. Obrigado. Bem, bom dia a todos, né? Eu acho que uma das coisas que já foram faladas aqui e precisamos reforçar essa questão da identificação da cultura, das características, dos valores de cada população para a intervenção. Quando você falou da questão do transporte coletivo, essa semana, por contas pessoais e tal, o meu carro quebrou e eu tive que usar metrô, trem, né? Então, para um determinado segmento da população, faz por necessidade. Realmente, se eu tiver que optar, em determinadas situações não dá para usar o transporte coletivo em São Paulo. Agora, quem mora, por exemplo, próximo do metrô, né, e aí eu trabalho em vários lugares, então, se eu morasse perto do metrô, eu utilizaria o metrô, principalmente a linha amarela aqui. Linha amarela, linha verde, ar-condicionado, mais segurança, porque a linha amarela é privada aqui em São Paulo, é diferente da linha azul e da linha vermelha. Então, pensar nessa adequação, e aí é uma questão de intervenção do poder público, né, e criar as circunstâncias para que as pessoas utilizem o transporte coletivo. E se o transporte coletivo é mais ativo, a gente deve investir nisso, envolve essa questão toda. Onde eu estou falando? Estou falando de Pinheiros para Vila Madalena, ou eu estou falando de Itaquera, Guaianazes? Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu gosto muito da abordagem da professora Bea, qual é a cultura, qual é a sociedade, quais são os valores, qual é o nível educacional, os hábitos e costumes daquela população. Se a gente não começar a pensar nisso, né, vai ficar difícil a gente atingir o nosso consumidor, o nosso público, o nosso alvo, né? Eu acho que isso tem que ser enfatizado. Não, eu sou paulistano e eu só uso transporte coletivo, eu nunca uso carro. Olha, é o seguinte, mas assim, só uma coisa do Luiz, assim, talvez essa questão econômica, ela não seja só, se a gente não pensar na questão ideológica, mas científica, em economia da saúde, né, hoje a gente pode pesquisar quali, né? Então, quando a gente pesquisa quali, você vê o quanto melhora a qualidade de vida. Isso você pode tangenciar em dinheiro, né? Quer dizer, então talvez a gente puxar uma pegada seja não puxar para essa questão ideológica do capital, mas fazer em avaliação econômica, né? E a avaliação econômica em saúde tem indicador bem definido. Talvez seja uma pegada da gente não entrar na questão ideológica do capitalismo, mas como é que a gente busca indicador econômico. E em atividade física e quali tem bastante coisa, né? Acaba tendo... Concordo perfeitamente, acho que é só a provocação aqui, no sentido do professor Martins falou, encarar, independente de ideologia, encarar o capital que está aí, quais são as forças dominantes, e a visão de Qualy, no meu ponto de vista, acho que ela ainda está muito uma preocupação na saúde. Como sensibilizar o capital de que, por exemplo, o Qualy e o Daily podem ser instrumentos, indicadores de quanto isso afeta a produção. Meu nome é Paulo, eu gostei da sua apresentação, são 2 comentários. Um, que você acabou de falar, você andou mais ou menos, agora que você usou transporte público essa semana, muito mais. Então, quando a gente usa transporte público, esse gancho é interessante. Quando eu uso transporte público, eu chego cansado em casa. Então, quem pega um metrô, você falou do metrô, vai lá na estação aqui, Consolação com Paulista, que é aqui do lado, e vai atravessar de uma para outra. Você vai dar 1,5 km dentro da... Então, assim, o estímulo da atividade física pelo uso do transporte público, é depreciativo usar transporte público, né? A gente tem esse conceito, mas a gente anda extremamente mais quando você vai pegar um metrô ou um ônibus. E outro comentário que é mais polêmico, Vitor, que a gente já conversa sobre isso há um tempo, a gente pensa muito no público, e o público está falido. Então a gente sempre pede dinheiro para o público, investimento, e ele faz. A gente não pode negar que o público tenta fazer algumas atividades. E a gente esquece muito do privado. As empresas hoje, todas as empresas, pequenas, médias e grandes, estão preocupadas com a qualidade de vida do seu funcionário. E a atividade física faz parte.
Então, os grupos de corrida que você falou aqui, o Gym Pass, que você falou que quer, são estímulos à atividade física. E o Agita, talvez como colaboração para a discussão, procurar um caminho também, não só na verba pública, mas também na verba do privado. Porque hoje o privado tem dinheiro e eles têm interesse em promoção de saúde dos seus funcionários e da sua qualidade de vida dos seus... E a gente acaba ficando muito preso ao público. Sobre o artigo do Lancet, né? Eu disse anteriormente que ali tem muito mais coisa atrás do que na frente. É realmente uma mudança de rumo. Agora, é preciso ser entendido o seguinte, ali usa o mesmo critério que já no meio ambiente se usa, o IPCC usa, que é a diferença entre o diagnóstico, causa e efeito do que está acontecendo no meio ambiente e os processos de intervenção. A discussão do capitalismo é nos processos de intervenção, porque no diagnóstico é científico. Então, a disputa do meio ambiente são diferentes tipos de intervenção. Chegou o momento de entender a atividade física nessa disputa do sistema de capitalismo, porque é um produto diferente. Ele não é igual a um medicamento. Ele pode ter o acesso direto das pessoas. Quando se fala, por exemplo, de um aplicativo, você deu autonomia ou autodeterminação ao indivíduo, de graça. Aí a coisa muda de figura. Essa distinção é importante, eu acho que o artigo do Lancet está perfeito. Por isso que nós, que somos mais voltados para a atividade física, eu também fui lá, comecei a estranhar. Porque aparece uma hora, aparece uma outra, apareceu nos cases, como o de Sorocaba, mas só. Sim, porque ele entrou no compasso do meio ambiente. Perfeito, isso não há discussão. Então, isso que você apresentou, eu gostei muito também. Eu sou do clube que está organizado aqui. Mas essa distinção eu acho que é fundamental e não está claro. Talvez no seu evento você já possa explorar isso, porque é uma nova visão. É uma nova visão, inclusive, de acesso às pessoas. É de graça. Qualquer um pode fazer. Obrigado. Luiz, acho que a sua apresentação foi muito instigante. Obrigado pelo capricho, pela dedicação. Quero confessar que, como membro do grupo que escreveu esse artigo no Lancet, a minha frustração é enorme. Então, a minha satisfação, por um lado, é grande, mas a frustração também existe, porque, só para vocês entenderem, esse grupo foi totalmente comandado pelo grupo de obesidade, como nitidamente se observa no artigo. E o grupo de obesidade, ele não considera a atividade física nos padrões que a gente considera. Tá? Eles consideram que a atividade física é algo subtroço do vice-treco na explicação da obesidade. Tanto quanto eles mostram esses dados que eu mostrei do Vigitel. Toda hora eles falam, está vendo, está aumentando a atividade física, a obesidade está aumentando. Então, isso aí não serve para nada. Eu acho que a sua proposta é fantástica. Meu sonho é realmente ter uma abordagem sindêmica para a atividade física, certo? Num cenário mais amplo, e que acho que dessa sala deve ter gente que no futuro possa participar de um projeto de abordagem sindêmica para a inatividade física, ou a atividade física e a saúde, que eu acho que ela é uma pandemia que envolve, são diversas pandemias que estão embutidas na inatividade física e que nós temos até mais poder de fogo do que o pessoal da obesidade, porque nós trabalhamos não só com o caráter de obesidade, nós trabalhamos com uma quantidade de crônicas que acompanham, inclusive você lembrou bem todas as vantagens que foram colocadas nos últimos documentos para a saúde mental, que foi assinalado pela tua apresentação, que não foi na minha. Muito bom, porque você resgatou o que o projeto da Abby King fez, que é uma... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a diferença entre as decisões da comissão, da Abby King coordenada, e a publicação final é uma distância abissal, tá certo? Uma distância, para quem é da área, é uma diferença muito grande, tá bom?